Então, vamos ler Atos 5, de 17 até 42. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que havia acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito que Deus concedeu ao que lhes obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio, pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Tendas reivindicando ser alguém. A cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o próprio, se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chegaram, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém. Amém. É um texto forte e bonito, né? Vamos começar pensando aqui, por que esses homens estavam com inveja? Linkando com o que a gente viu no
no trecho anterior do capítulo, né? Então, nós vimos Ananias e Safira, nós vimos os jovens, nós vimos o temor do povo, né? Nós vimos o povo querendo se relacionar com o evangelho, mas com medo desses mesmos líderes. Então, eles iam na rua para tentar pegar a sombra de Pedro, mas no templo muitos deles não iam. E a gente está no meio desse quadro, e aí eu fico pensando, da mesma maneira como a gente já refletiu quando leu João, por que os fariseus, né, por que os homens, os doutores da lei procuravam a Jesus? Por que esses homens com tanto poder, né, com destaque, por que eles tinham inveja daqueles pescadores que mal sabiam falar direito, né? Da onde vem essa inveja aí? Eu acho que o poder é algo que, por si só, ele é muito visado, ele é muito almejado. E pelo contexto, aqui há uma guerra de poder, né? Quem controla o quê? Né? Então, quando os líderes prenderam os apóstolos, na verdade, eles queriam eliminar o poder deles, poder, né, real que vem de Cristo, que promoveu vários milagres, várias curas, tudo, e eles queriam, na verdade, ter esse poder na mão deles, né, não de cura, não de fazer milagres, mas de ter a atenção do povo, né? Então, acho que ali é uma guerra de poder. Não sei se é por aí que você estava pensando. Exatamente, Jane, exatamente por aí, né? Eles tinham o poder político natural, estava na mão deles, não estava na mão dos apóstolos, né? Mas aquele que toca o coração do povo, ele causa problema, né? Porque eu posso perder o poder. A inveja vem quando o outro é mais visto, quando eu acho que o outro é mais visto do que eu, né? Por que a gente tem, às vezes, tantas dissensões na própria igreja, né? Quando eu acho que o ministério A está recebendo mais atenção do pastor do que o ministério B. Quando eu acho que eu tenho que fazer mais, eu tenho que performar mais para que o meu ministério tenha destaque, né? Então, por que será que eu faço aquilo que eu faço dentro do reino? Né? Essa talvez seja uma boa reflexão, porque esses homens, a gente aqui fala deles como se eles não fossem membros do clero, e eles eram membros do clero, eles eram os representantes de Deus, era para eles que a palavra tinha sido, eles meditavam na palavra de Deus, eles tinham compromisso com a palavra de Deus, eles tinham desejo por fazer a vontade de Deus, né? Mas por que eles faziam o que eles faziam? Quando a gente está fazendo alguma coisa para o reino, qual é o propósito do nosso coração? Essa investigação é fundamental para o crescimento da igreja. Se a igreja faz as coisas para ser vista, se ela pinta a parede para ser vista, se ela coloca uma música ambiente para puxar gente, para trazer gente, se ela tem um discurso alinhado com o que é politicamente correto, se ela apresenta um belo show, um excelente orador para atrair as pessoas a ela faz com qual intenção, né?
Nada contra pintar a parede de preto, não. A parede lá da minha igreja é cinza escuro. Já é há muitos anos, mas já é cinza escuro. Não estou dizendo que a gente vai apresentar um culto de qualquer jeito para o Senhor, não. Melhor louvor, melhor honra, né? Domingo agora nós temos um culto lá na igreja de Páscoa, gente. Um culto lindo, lindo, emocionante, né? Um culto, o pastor Clauber falou do coração, foi uma mensagem linda porque ele falou do coração dele, né? Ele falou dos nossos vazios, o túmulo vazio, ele usou essa expressão, né? E a ressurreição de Cristo dentro dos nossos vazios, né? Mas o problema não é bem o que a gente faz, é qual a motivação pelo qual a gente faz. As irmãs já viram disputa entre ministérios na igreja? Ou isso não existe mais, graças a Deus, na igreja de Cristo? Irmãozinho que eu lembro, eu não sei quem, pastor Jane, que falava isso, Edna, lá na nossa igreja. Irmãozinho que não saiu o nome no boletim no dia do aniversário, que diz que vai parar de ir na igreja, porque ninguém enxerga ele dentro da igreja, né? Por que a gente faz o que a gente faz? Eu acho que essa pergunta aí é a primeira pergunta que salta aos olhos da gente nesse texto, né? O que vocês acham? Abre o microfone, né, Edna? Os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, né? Mas o que eles viam ali era tudo ia contra aquilo, porque eles foram criados, foram estudar. A gente vê que Gamaliel estava ali no meio deles, tem todo um aparato, né, de conhecimento legal da lei, né? E ele via assim homens simples, né? Homens simples. Então a gente vê a questão aí do orgulho moral e espiritual que eles tinham, né? Eu conheço, eu sei. Quem são vocês aí, pequeninos, para falar aquilo que eu vivi estudando? Porque eles nasceram estudando. O sacerdote, desde criança, está estudando, né? E de repente aparecem umas pessoas lá que não tinha nada a ver, um grupo que não tinha nada a ver, né? E quebranta tudo aquilo que eles acreditavam. Eu acho que o orgulho, né, de poder levantar a mão e falar assim, eu conheço a palavra, estava sendo quebrado naquele momento e eles não tinham o que falar, o que fazer por aquela situação. Eu nem tinha pensado nisso, e é verdade, né? Essa autoridade, essa pretensa autoridade que a gente tem quando a gente senta para ouvir o outro, né? Isso é forte, hein, Edna? Quantas vezes a gente não senta para ouvir alguém pregando e dentro do nosso íntimo, a gente não verbaliza, porque a gente é crente no exterior, né? Mas no nosso íntimo a gente fala assim: ai, Deus do céu, não fez a concordância do plural correta. Ah, meu Deus do céu, o que que essa pessoa vai falar dessa passagem, né? Isso é, isso é interessante. Bom, e do milagre aí? Quando, Oi. quando eu li o texto, eu fiquei imaginando assim toda a cena, né? Desde o capítulo 5 que a gente estava lá naquela história toda da Safira e do Ananias, depois eles acabou aquela história, já voltaram a ter as curas, né? E esse povo andando pela rua, e esses homens iletrados, né? Andando e fazendo uma revolução, né? Então, eu imagino essas autoridades, né, tentando pensar como a gente vai parar esses homens que estão causando essa revolução, né? Trazendo cura, trazendo conversões, como a gente falou, a multidão vai continuar, porque aqui fala, alguns seguiam, outros não.
ficavam de longe só olhando o que estava acontecendo, né? Fala aqui, mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, né? Que a gente viu na passada. Mas eles vão presos, depois desaparecem da prisão. Pensa, é um negócio assim incrível, né? Então, e depois aparece Gamaliel nessa história, com uma fala assim que é para a gente trazer para a gente hoje, né? Então é um texto assim que se a gente se jogar dentro dele, como todo o livro de Atos, né, a gente vai se sentir num filme, né, numa série. Vamos fazer a série do livro de Atos, porque é uma sequência, né? E isso que a Edna falou é uma coisa que a gente vê muito séria hoje. Porque hoje as pessoas, eu às vezes insisto nisso aqui, porque é uma coisa que eu vivo isso de muito de perto. As pessoas se apegam muito aos títulos, né? Então, hoje, se o cara não tem o título, o PhD, o curso, o pós-doc lá nos Estados Unidos, a hora que a pessoa vai ouvi-lo, ela fala: ah, quem é esse que eu estou ouvindo? E a gente já teve muitas experiências aqui, a gente tem um grupo, um núcleo do nosso ligado, assim, ao nosso ministério, que é no meio dos quilombolas, lá no Mato Grosso. E o pastor que foi levantado na época era um homem letrado, que aprendeu a ler na Bíblia. E esse homem pregava, era uma coisa linda de ver. Hoje ele já é falecido, né? Então, você vê que hoje as pessoas estão voltando a ser como essas autoridades, né? Preocupados de onde vem tudo aquilo para você poder falar. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele fez aqui, porque aqui não cita quem foram presos. Fala os homens, claro que estava lá, Pedro, João, Tiago, mas quantos eram, quais foram eles? Eu até li aqui procurando, mas nessa passagem específica não explica, né? Quais eram eles, né? Fala, os homens estão soltos, estão lá pregando, surpreendeu, ó, mas já estão lá, né? Então é uma coisa incrível. Eu me pus nessa história hoje, logo cedo, e fiquei aqui pensando nisso, né? Importa-vos sofrer, né, por Cristo. E que se for de Deus, vai permanecer. Isso que Gamaliel fala que é demais, gente, no versículo 39, né? Mas se é de Deus, não vai ser destruído, né? Então, e tá aí, né? Estamos aqui. Até Ah, hoje. às vezes a gente procura muito por um milagre, sei lá, exterior, uma coisa assim, né? Mas esses homens, eles estavam tão imbuídos da transformação de Deus e da presença de Deus neles, que eles nem deram destaque para o milagre da prisão, porque foi um milagre, né? Tá tudo bem preso, né? Com um guarda, tá tudo fechado. E de repente eles saíram, e o mais interessante, eles não saíram para fugir, né? Nesse momento, não. Depois a igreja vai se dispersar, mas nesse momento aqui, não era para pregar tanto em Jerusalém, como depois na Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então, as perseguições e a diáspora, depois que acontece, é para se cumprir, e é essa a ordem. Mas nesse momento que precisava se pregar firmemente em Jerusalém. Então, qual que foi a ordem? Saiu da prisão? Volta lá onde vocês foram presos e continua pregando. Tem hora, gente, que na vida da gente, a gente precisa sair e falar: agora deu meu tempo nesse lugar, o Senhor faz a gente entender isso. Mas tem hora que, mesmo parecendo que a gente está dando murro em ponta de faca, a gente tem que ficar, porque importa para o reino e não importa para nós, né? Se Importa que ele cresça, né? Que ele cresça e eu diminua. É o ele que a palavra é isso, é o reino. A nossa vontade, ou ela está alinhada com o rei, com a vontade do rei, ou a gente não faz parte do reino. Não existe crente desalinhado à vontade de Deus. A nossa vontade, e nós somos puxados, né? É uma guerra de estica entre a minha vontade e a vontade de Deus, né?
A gente vai ver muito isso no livro de Atos, né? Quando Paulo fala, eu queria passar para Macedônia, mas o homem me impediu, o anjo me impediu. Eu estou com Barnabé, está indo tudo bem, eu brigo com Barnabé por causa de João Marcos. A nossa vontade, ela puxa a gente para o nosso reino. Mas alinhado com a vontade de Deus pelo Espírito Santo, a gente faz crescer o reino. Por isso não importa se o seu ministério é o menor dentro da igreja. Porque se você precisar salvar um, o Senhor, se for pelo seu intermédio, que o Senhor vai alcançar um, a sua vida já fez todo sentido. Todo sentido. Né? Se você precisava estar naquele momento para aconselhar uma pessoa, eu vi um testemunho de uma pessoa que ele disse que Deus chamou ele para que ele fosse para os Estados Unidos. Ele vendeu tudo que ele tinha aqui, fez o dinheiro que precisava e Deus mostrou uma determinada igreja. E ele foi numa determinada igreja. E quando chegou lá, esse pastor fazia visitação. E o pastor falou, vamos visitar uma pessoa comigo, umas pessoas comigo, e vamos entregar uma Bíblia para as pessoas, né? E chegou numa determinada casa, o pastor tocou, ele sabia que o marido era muito violento contra aquela esposa, ele viu já o marido olhando pela janela, a esposa saiu amedrontada e falou, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E o pastor falou, não, irmã, só vim trazer uma Bíblia. Ela falou, eu não posso pegar, pastor, que meu marido está olhando. E diz que o rapaz que estava acompanhando, que tinha saído do Brasil, tinha vendido tudo. O Espírito Santo falou para ele, fala para ela que sou eu mesmo. Aí ele olhou assim, e o Espírito Santo falou, fala para ela, só isso, sou eu mesmo. E aí o rapaz falou, olha, eu tenho uma mensagem da parte de Deus, e a mensagem que Deus está falando é exatamente essa, sou eu mesmo. E disse que a mulher começou a lacrimejar, e ela falou, eu tinha um sonho, eu tenho uns sonhos, e eu vejo um homem falando comigo, e eu falei, Senhor, se for o Senhor, me dê uma prova de que foi o Senhor. E quando esse rapaz falou isso para ela entendeu que era o Senhor e ela voltou sabendo que o Senhor estava falando com ela. E quando ele voltou para a igreja, o Senhor falou, seu trabalho aqui está encerrado, pode voltar. Era só por causa daquela mulher que ele precisava estar lá. Né? Eu falei para vocês, quando eu fui para Cuba, eu fiquei pensando o que eu estava fazendo lá, gente. Eu nem sou missionária, né? Pessoa torta, esquisita. E fui falar ainda de oração, e é interessante que Deus levantou as pessoas. Eu lembro numa das igrejas, eu fui, o pastor falou para mim assim, olha, nós vamos reunir as mulheres era como se fosse um anexo da igreja, e vamos reunir os homens, porque era um congresso que estava vendo, e vamos reunir os homens no templo principal, porque os homens, para esse tipo de atividade, tem mais homens, né? E eu falei, claro, pastor, né? Tudo bem. Quando chegou na hora, a irmã falou, vamos para o templo. Eu falei, não, irmã, o pastor falou que nós vamos ficar lá no anexo, e os homens vão ficar no templo. Ela falou, não, nós tivemos que mudar. Quando eu entrei dentro da igreja, a igreja estava lotada de mulher, um monte de mulher em pé. E eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer para essas mulheres? Eu não tenho nada para dizer para essas mulheres. O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí falei das minhas experiências e Deus tocou na vida delas, porque Deus usa as jumentas mesmo, né? Para falar. E foi uma benção, mas eu não tenho dúvida de que eu não fui para lá por conta disso tudo. Eu fui para lá para fazer uma oração pelo pastor Gabriel, que é eu já contei para vocês que eu entrei na casa dele para almoçar e ele estava fora da cidade dele, ele naquele momento não podia estar ali. E eu tive certeza do que eu fui fazer lá quando eu orei para aquele pastor. Porque ele precisava de alguém que viesse de fora, uma mulher diferente do que ele estava acostumado, porque ele recebia mensagem de homens,
para dizer que ele estava no lugar que Deus tinha falado que era para ele ficar ali, para ele não duvidar disso. Ele não duvidar. Foi para isso que eu fui para lá. Olha o tanto de coisas que Deus move. Deus move, irmãs. É Deus quem cuida da igreja dele. Não existe poder do maligno capaz de avançar sobre a igreja de Cristo, porque é Cristo quem a protege. Então Deus fala para aqueles homens: vocês estão libertos da prisão. Já pensou se fosse nós? Está liberta. Agora volta para o lugarzinho que você foi presa e continua pregando a palavra. Né? É um desafio, e foi exatamente o que aqueles homens fizeram. Eles voltaram no mesmo lugar. Os homens procuraram eles na prisão, mas não encontraram. Encontraram a prisão vazia, mas encontraram eles no templo. Né? Isso é lindo, não é? Não é? Maravilhoso. Isso é forte, né? Você já pensou naquele dia que você foi levar uma palavra para uma pessoa que estava doente? Uma lembrancinha, fazer um tricô. A Jane, que gosta de fazer umas lembrancinhas lindas, né? Você ouvir uma pessoa. Gente, quantas vezes a gente senta do lado de uma pessoa e a pessoa só precisa falar? Esses tempos eu estava toda desorganizada aqui, me encontrei com a Edna. No final, eu falei: Edna, que benção foi encontrar com você. Ela falou: mas eu não fiz nada, eu só te ouvi. Eu falei: mas era isso que eu precisava. Né? Num tempo em que a gente só tem pessoas que querem falar, querem encontrar o seu lugar de fala. Ah, você não tem lugar de fala, eu que tenho lugar de fala. Num tempo em que nós estamos lotadas de direitos e se você não pensar como eu, é misoginia agora, né? É crime, é isso, é aquilo. Um tempo em que a igreja pode só ouvir uma pessoa que chega carente de Jesus e no final dizer: olha, Jesus ama você, ele continua te amando, né? É o que esses homens faziam, ele continua te amando. É ele quem faz as coisas, é por ele que a gente faz e tal. Bom, enfim, vamos entrar lá no Gamaliel agora? Ah, não, primeiro Pedro, né? E aí, importa obedecer a Deus ou a homens? Uhum. E quando a que Deus tocou no seu coração não está alinhado com o que os homens estão falando, os seres humanos estão falando? Fala, Jane. É, eu estou com marca-páginas exatamente em cima desse texto, né? Às vezes, a gente está numa situação onde onde você acha que é a sua fala, que é o seu estudo, que é a sua ideia colocada no papel. E, na verdade, você chega ali e fala assim: vamos começar. E, e vem tudo diferente do que você estudou, vem tudo diferente do que você se preparou, e Deus mantém a soberania dele em qualquer situação. Seja numa situação onde a gente está preparada para alguma coisa e Deus vira totalmente a chave e você fala outra coisa que eu tenho o nosso PG aqui, para um grupo de 15 mulheres, uma fala: foi isso que eu precisava ouvir hoje. Então, assim, Deus muda a chave na nossa vida, e aí a gente precisa estar alinhada com Deus de uma maneira que a gente acha que não vai dar certo, e no fim dá certo, né? Porque quando Pedro fala assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, esses aos homens não é só obedecer a uma liderança, um pastor, um líder da igreja, uma autoridade, mas aos homens nós mesmos, né? Porque às vezes a gente quer obedecer à nossa vontade. Não, eu fiz esse texto, eu fiz esse estudo, vai ser nesse estudo. E dali a pouco, quando você vê as suas 8 páginas de estudo,
passou e você falou assim: o que que eu falei disso tudo? Uma frase, né? Então, Deus usa esse aos homens aqui, inclusive para a gente, né? Para a gente tomar o nosso lugar de servo, né? Não só de, de poder, né? Isso é muito forte também, né? Será que eu sigo a minha vontade, né? Ou a vontade de Deus, né? Será que eu estou aberto à ação do Espírito Santo na minha vida? Porque o Espírito Santo fala, né? Vai e faz. E a gente fala, mas será que isso é a vontade de Deus mesmo? Será que é isso? Será, né? Então, essa liberdade do Espírito, eu acho que os apóstolos nesse momento, eles traziam essa liberdade do Espírito, né? Falava, olha, eu estou aqui, eu não tenho preparo mesmo, então, se é comigo, vai ser do meu jeito, porque eu não tenho preparo mesmo, eu não tenho. Bom, e o interessante é que eles falam assim, porque vocês nos acusam de querer responsabilizar, e nos responsabilizam pela morte desse homem. E a fala de Pedro, bom, fala Pedro e os apóstolos, né? Depois que ele fala que devemos obedecer, ele vai falar dos antepassados, que eles entendiam que era, ele vai falar que Jesus, e ele vai falar que eles mataram Jesus mesmo. Eles vão responsabilizar mesmo, né? Ele não muda a fala dele, porque ele está com medo. Isso é interessante. Será que a gente muda a nossa fala dependendo do nosso público, né? Será que o meu discurso, quando estou no meio das irmãs, é mas quando eu saio desse meio, o meu discurso e a minha vida muda? Será que eu tenho que... É claro que é óbvio que a gente se ajusta e se adapta na fala, segundo o público que a gente está falando. A gente vai falar com um grupo de crianças igual a gente fala com um grupo de adultos. Ou a gente procura falar na língua das pessoas que estão nos ouvindo, mas o discurso por trás, né, o tema por trás, continua o mesmo? É Cristo? É a centralidade em Cristo? Né? Ou se for para eu ser cancelado, é melhor... Eu também vi um vídeo como é que... Daisy Washington, a moça falando para ele assim, o senhor não acha que esse seu discurso pode fazer o senhor ser cancelado? Ele falou, o que é ser cancelado? Aí ela fala assim, não ter os likes, não sei o quê. Ele falou, mas o que eu estou vendo com like? Né? Eu não sigo, eu só sigo a Cristo. Eu só sigo a Cristo. Não existe outra pessoa que eu queira seguir. E eu não quero que ninguém me siga. Absolutamente ninguém. Eu só quero que aqueles que me ouçam sigam a Cristo. Então, se uma pessoa seguir e o resto me cancelar, tá bom, desde que sigam a Cristo. Pode me cancelar, eu nem sei o que você está falando. Deus não me cancela. Deus não me cancela. Deus já me escolheu, eu já sou filha de Deus, né? Isso é uma questão. Hoje de manhã eu li, no devocional que eu falei para as irmãs, eu li o terceiro capítulo de 1 João, e lá ele fala assim, amados, já sois filhos de Deus. É interessantíssimo, ele fala, já sois filhos de Deus. Nós ainda não sabemos como é que seremos quando Cristo vier, porque Deus ainda não nos revelou, mas nós já somos, nós já estamos dentro. Quem que vai poder cancelar alguma de nós? Né? Que perseguição vai nos afastar do amor de Deus? Né? Que pastor que vem e exclui a gente do reino de Deus? Quem tem autoridade para nos excluir do reino de Deus? Ninguém tem. Né? Nós temos um lugar de fala, e não é pelo feminismo, não é pelo nada disso. O nosso lugar de fala é, sim, Senhor, vou obedecer. Esse é o nosso lugar de fala. Sim, Senhor, pode falar, que eu quero obedecer. Né? Nosso lugar de fala não é eu tenho direitos, eu sou, eu. Né? Não, sim, Senhor, eu posso obedecer. Mas melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né?
E falar da figura de Gamaliel. Quem é que vai? A Edna vai saber. Quem que é Gamaliel aí que ele fala bonito? Onde esse... Gamaliel, ele foi um dos instrutores de Paulo, né? Paulo falou que foi instruído na lei segundo Gamaliel. E a gente vê aqui que quando ele fala, ele levanta e ele questiona a posição dos fariseus e o que está acontecendo, ele fala com conhecimento de causa. Ele não fala, olha, vocês lembram do Teudas, que ele fez isso? Você lembra de fulano que fez isso? Acabou, né? Porque não era de Deus. Mas se tivesse sido de Deus, eles continuariam vivos. E quem são vocês para falar que o que está acontecendo agora é ou não é de Deus, né? Então, quando ele fala, quando ele pede a palavra, todo mundo tira os apóstolos, ele fica ali, ele fala isso, e todo mundo, ninguém questiona, porque conhece a autoridade dele naquele momento, quando ele fala isso. E ele apresenta, eu achei interessante que ele apresenta fatos. Ele não fala por falar, ele apresenta fatos que todos ali conheciam que tinha acontecido. Por isso que todo mundo assim, não, ele está falando a verdade, porque ele não está falando a troco de nada. Ele sabe o que está falando, né? E todo mundo se cala, né? E chama e dá uma surra no pessoal e manda embora. Porque não adianta, não ia adiantar nada. Estava até lendo aqui, que estava falando aqui, quando os planos é de Deus, né? A pessoa até pode não querer ir. Não vou não, porque eu estou com medo, mas Deus vai levantar outro lá na frente, porque os planos é de Deus. Aqui eu sempre falo aqui no Ministério 55+, né? Um ministério que eu tenho prazer de estar trabalhando com ele. Eu falo assim, gente, se for de Deus, não adianta, porque nós devemos ter sempre em mente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Da mesma forma que Deus levanta um fulano ciclano, Deus pode levantar qualquer um, porque os planos é de Deus. É de Deus. Não é porque eu tenho conhecimento da palavra, não é porque eu sou estudiosa, não é porque fulano sabe, fez teologia, fulano... Não. Deus levanta aquele que vai fazer a diferença nos planos dele, independente da sua capacidade intelectual. Porque Deus vê o coração. E como a Edith falou, aqui eram os homens letrados e eram os homens da lei, eram os homens de Deus que estavam reunidos nesse sinédrio, era o sinédrio. Então, Gamaliel aqui fala aqui que ele era neto de Rabis, então ele tinha já era, vamos dizer, passado de geração em geração, né? Na família Tem uma dele, vivência. ele já era ali de uma família muito conhecida, e Deus usou quem? Uma autoridade no meio deles para falar e para intervir naquela situação e para libertar os apóstolos que tinham que seguir com a missão. Então, hoje, trazendo para o nosso hoje também, né? Deus vai usar quem Ele quer na obra dele, para nos dar a direção. E a sabedoria de Gamaliel aqui, ela foi algo assim incrível, né? Porque ele traz, como a Edna falou, fatos concretos de coisas que aconteceram. E se a gente pensar na história, gente, quantos já passaram se dizendo Messias, ou se dizendo, né, o profeta, ou se dizendo quantos, né? Mas só permanece o que é realmente de Deus, né? E a gente teve a Páscoa nesse final de semana, é óbvio que todo mundo refletiu sobre isso, né? Quantos morreram, né, dos profetas, né? A gente podia citar vários aí na história e nas religiões de hoje, mas só Jesus ressuscitou, né? Então, é o que ele fala aqui, mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Nada vai destruir o que é de Deus, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, Deus levantou quem para libertar eles ali daquela prisão física, daquele momento, daquele embrulho? Um líder deles mesmo. Então, às vezes, a gente luta contra a situação, luta contra Deus, luta porque a gente quer resolver o problema. Os apóstolos não fizeram nada, não mudaram de posição, né, gente, como você falou, não mudaram o discurso, continuaram, e aí, de novo, eles vão falar para eles: vão, mas
para de falar desse nome. Apanharam, foram açoitados, foram libertos e voltaram a fazer o quê? No 42. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessaram de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Então, nada mudou o foco deles, que era pregar o evangelho. E Deus usou Gamaliel, né, que nem sabia, mas já estava convertido a Jesus aqui, né, pelo discurso, ninguém contou para ele, mas ele já foi usado de uma forma maravilhosa. Então, de tudo que eu li aqui hoje, eu grifei dois versículos, o 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e o 39. Mas se é de Deus, eu grifei um monte de coisa, mas esses dois eu pus naquele verde, assim, né? Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Isso tem que ser uma meta para nós, como a gente está falando aqui. Aquilo que eu estou fazendo, aquele movimento, aquele evento, né, Edna, do 50 mais, 55 mais, eu que sou muito envolvida com as mulheres, com o discipulado na igreja, cada uma aqui eu sei que é envolvida. Aquilo que você está fazendo é de Deus, vai permanecer. Não é de Deus, não vai dar certo. Entendeu? Então, a gente não pode se frustrar. Porque o problema é que a gente se frustra muitas vezes. Ai, parece que não deu certo, ai, as pessoas não se envolveram. Mas às vezes é porque Deus não estava naquele negócio. E aí ele tira a mão e fala: Ó, vocês quiserem ir por conta e risco. E a gente não quer ir por conta e risco. A gente quer ir pelo Espírito. Porque quando é pelo Espírito, o negócio flui, né? Então, isso aqui, para mim, hoje, trouxe um encorajamento para que eu possa entender que aquilo que é de Deus permanece. Amém. O que Amém. eu estava olhando aqui, né? A gente não precisa provar nada a ninguém, né? Os apóstolos não precisavam provar nada a ninguém, a nenhum dos fariseus. Mas eles sabiam que o que eles estavam fazendo era de Deus, porque as coisas estavam acontecendo dentro da vontade de Deus. E o que estava acontecendo? O que é de Deus permanece, o que é de Deus frutifica, e o que é de Deus resiste ao tempo e às lutas. A gente vai passar por situações, mas vai permanecer, né? E faz 4. Eu estava até conversando com a Jane, né? Graças a Deus, nós estamos finalizando aqui o inventário aqui em casa, graças a Deus. Estava até falando com a Jane, né? Que eu estou me sentindo assim, meio cansada, né? E eu falei assim: a nação é o fechamento de um ciclo, é um fechamento de um ciclo, né? Mas assim, eu escolhi, dentro dessa situação, me calar. Né? Inclusive, até um dos filhos do Carlos me ligou, você, Edna, eu não entendo o seu silêncio, mas eu respeito. Porque eu falei assim, é de Deus, está nas mãos de Deus, eu coloquei no altar do Senhor, pronto, eu me calo, eu me calei. Até o meu advogado falou assim, você é muito submissa. Eu falei assim, não, se eu coloquei nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, eu preciso esperar o tempo de Deus. E está chegando esse fechamento de ciclo, né? Está me dando aqui alguns problemas físicos, né? Mas está acontecendo, porque é de Deus, é da vontade de Deus. Deus recolheu meu marido, no momento eu não entendi. Mas hoje Deus tem falado no meu coração que tudo existe um plano, existe um propósito, né? Até na morte. A gente não entende na hora. A gente não entende na hora, porque a separação física é muito difícil. Mas Deus vai se revelando através das pequeninas coisas que vai acontecendo. E a gente vai entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Edna, repete, por gentileza, esses 3 pontos rapidamente que você falou. Que é de Deus permanece. Permanece, vai frutificar, vai resistir ao tempo e às lutas. Obrigada. Amém. Essa questão do Gamaliel aí, né? Eu até pesquisei um pouquinho aqui. Ele era neto de Iliel, o avô Iliel, e ele foi um dos fundadores, segundo a tradição rabínica, né? Isso é o livro que eu li que me informou. Iliel foi que formou uma linha do farisaísmo muito forte, muito coerente, né? E o interessante nessa questão é que, pelo que a gente observa depois, Paulo
ainda instruído por Gamaliel e tudo, vai perseguir a igreja, né, mais adiante. Então, o interessante, eu acho também, nessa fala de Gamaliel, embora a fala seja belíssima, própria, é que Deus usa às vezes não, Deus usa o tempo todo aquele que ele precisa usar, né? Nós já vimos isso com Herodes, Herodes achando que está canetando lá, mas ele está cumprindo uma promessa que foi feita, né? Gamaliel aqui achando que politicamente ia ser trazer mais estabilidade ao Sinédrio, e para o Sinédrio realmente traria mais estabilidade do que matar aqueles homens e ainda ter que lidar com o povo. Eles estavam no meio de uma dominação romana. Politicamente, a fala de Gamaliel foi também muito coerente com a leitura de Gamaliel, da situação como um todo, a questão do governo romano, a questão do povo, a pacificação que eles precisavam, que o Sinédrio precisava trazer, para não trazer problema com Roma, né? Politicamente foi muito, muito importante o discurso de Gamaliel, né? Uma pessoa de fora que não fosse cristã poderia olhar e falar assim, não, ele não tem a ver com Deus isso aí que Gamaliel está falando, tem a ver com a leitura histórica que ele fez como um bom político, filho de político, né? Um homem sábio, inteligente, culto, né? Mas não importa, o que importa é que Deus usou, né? Como fala lá em João, fala, né, que Caifás nem sabia que ele estava participando de uma profecia quando ele dizia, importa que um homem morra para o bem da nação, né? Ele falou aquilo num outro contexto, mas o importante é que ele falou aquilo para cumprir uma profecia. Gamaliel aqui, né? A gente não sabe quem são os Gamaliéis do nosso tempo, né? Quem sabe tem um lá que a gente nem imagina, né? E Deus está usando ele para mover o povo, né? Fala, Edna. Não, você estava falando isso, né? Um ponto importante de Gamaliel, ele não rejeitou de forma agressiva a colocação dos apóstolos, né? Ele reconheceu a possibilidade de ser plano de Deus. Falou assim, olha, né? E ele vai demonstrar, ele vai ter temor para lutar contra as forças divinas. Porque se for de Deus, não adianta vocês fazerem nada, porque a coisa vai vingar. Então, existe o temor. E a palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Eu enxergo Gamaliel aí muito mais... Eu não sei se eu sou muito cética também. Mas eu enxergo Gamaliel aí muito mais um instrumento da profecia de Deus, pela cultura dele, e não pela intencionalidade dele de dizer isso. Talvez ele fosse tão bem resolvido politicamente e com a ideia da autoridade de poder, que ele não estava brigando por poder. Ele falou, gente, vocês estão dando corda para um povo desse? Por que vocês estão tão irritadinhos? Um povo desse? Que esse povo vai conseguir? Olha, quantos já vieram e já foram? Né? Quantos já vieram e já foram? E nós continuamos no poder. O meu avô era do poder, o meu pai era do poder, eu também sou. Ele estava muito bem resolvido com isso, né? E aí ele diz, se é de Deus, se não é de Deus, daqui a pouco acaba, não vai dar em nada, assim, né? Mas se for de Deus também, a gente vai lutar contra Deus, né? Quer dizer, ele fala uma coisa tão óbvia, né? Mas ele apazigua o ego, o mal de toda a fonte, né? A gente estudou lá de ego transformado naquele livrinho, né? O mal de toda a fonte de briga, de guerra, de luta, não importa se é dentro da nossa casa ou se é no planeta, são os egos. É o nosso ego. Quando encontra alguém que está sossegado com o seu ego, mesmo que não for uma pessoa de Deus, ela pacifica. E dentro da igreja também. Dentro da igreja, principalmente.
Quando a gente começa, eu sou filha do Deus amado, quero ver quem vai falar contra mim dentro de casa. Olha, eu é que estou certa, você está errado. O nosso ego é a fonte dos problemas. Gamaliel chama esses homens aí a realidade de que o ego deles não serve para nada. Não serve para nada. Só está atrapalhando. Tira o ego da frente, que vai ser melhor, né? Para finalizar aí o desfecho. Olha, eu li todo o texto com meu olhar cético, mas o desfecho me fez chorar. Gente, eu achei isso tão lindo. Eu achei isso tão lindo. Que eles saem, apanharam. Gente, olha que coisa, apanharam. Levaram bufetada, chicotada e saíram dali felizes, porque tinham sido dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Aí não tem ceticismo que aguente. Aí o coração quebra, as lágrimas vêm, porque não. Olha isso. Olha isso. É lindo, Edith, e uma mensagem assim que fala muito comigo, quando Paulo ele se expressa, eu já não vivo mais eu, né? É o que esses homens aqui também. Eu falo do que eu vivi, Gamaliel fala disso, eu falo do que eu ouvi meu avô, meu pai, a minha família. Então eu tenho certeza do que eu estou falando. Cuidado o que vocês estão fazendo, porque se é de Deus, Deus não se deixa escarnecer, Deus é Deus. Então, e Paulo fala, né? Eu já não vivo mais eu, mas Deus vive em mim. Então, eu entender isso e fazer a vontade, mesmo que isso me custe, como muitos desses homens custaram-lhe a vida, mas valeu a pena por Jesus, né? Pelo trabalho, pelo reino. E é isso que falta hoje, né? Muita coragem, ousadia, né? Nós temos os exemplos aí desses homens, o exemplo da ousadia de Esther, né? Que se preparou, convocou um povo ali, e aquele povo ouviu ela, esteve com ela ali em unidade, porque a unidade faz muito efeito na obra, né? Quando a gente trabalha dentro de uma igreja, dentro de um templo, em unidade com o pastor, os grupos no geral, e não ficamos nessa competitividade, o meu grupo oferece melhor, eu falo melhor, o irmãozinho não sabe como proceder, não sabe nem se expressar, e a gente esquece do exemplo dos apóstolos, quem que Jesus escolheu para o seguir, né? Para estar com ele. Foram pessoas simples. Enquanto os homens, os romanos, os judeus esperavam um rei cheio de pompas, chegou Jesus, aquele homem simples, né? Montado no jumentinho, enfim, a gente sabe toda a história. Então, assim, é maravilhoso ter esse entendimento, né? De que Deus ele escolhe quem ele quer. E quando a gente entende isso e entende esse chamado, a gente vai, não confiante em nós mesmos, porque de nós mesmos não tem nada, mas confiante que se ele chamou, né? Se ele convocou, se ele te escolheu, vai. Como esse exemplo que você deu aí desse moço, eu até escrevi que esse moço vendeu tudo, foi lá para os Estados Unidos por uma pessoa, né? E depois falou, agora pode voltar. Então, Deus faz isso. É lindo saber que Deus faz isso por uma pessoa. E isso é amor. E ele nos provou isso quando? Quando mandou, quando enviou seu único filho, por amor a nós, pecadores, sujos, né? Imundos, mas ele nos amou e nos ama, né? E é maravilhoso quando a gente, no grupo desse de mulheres, né? Acredito que o cuidado dele com as mulheres continuam e vai ser até a volta, porque a gente tem essa sensibilidade, né? A mulher tem essa preocupação de ver nos detalhes da palavra, cada detalhes, como você cita aí, né? Os detalhes, e a gente entender isso e pôr em prática, né? E fazer. Esse é o Deus desse tempo, é o mesmo Deus de hoje.
Só preciso eu me colocar diante dele e falar: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim como o Senhor fez com Gamaliel, como o Senhor fez com Pedro, com João, com tantos outros. E é isso. E o reino está aqui, está em nós, né? E o reino continua. Amém? Desculpa, eu me empolguei agora. Foi. Amém. Falou pelo Espírito. Ai, Aleluia. meu A Deus. Gamaliel falava, segundo a autoridade que ele tinha do pai, do avô, a autoridade que ele tinha naqueles homens. Os apóstolos falavam, segundo a autoridade que eles tinham de servir a Deus. Os apóstolos falavam segundo o conhecimento que eles tinham de Cristo. Eles não falavam de uma autoridade externa a eles. Eles não falavam de algo de tradição. Eles falavam de algo vivo dentro deles. Era vivo, o evangelho estava vivo dentro deles. Então, quando eles apanharam, olha a leitura que eles fazem daquela situação, né? Se fosse a turma do mimimi, ai, você vê, Deus não olhou por mim, Deus, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, foi Deus que mandou, e ainda eu apanhei, olha, será que Deus não está vendo? Não, eles falaram assim, olha, eu acho lindo isso. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, eles estavam alegres, porque Deus havia considerado eles, né, dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. É por esse nome, por isso que eu falei que a Rose falou pelo Espírito, porque é por esse nome que a gente continua falando. É por esse nome, esse Jesus ressurreto que a gente conhece, que veio até cada uma de nós e disse: filha, eu te amo, eu morri por você, você está restaurada, você está limpa. Senhor, mas eu pequei, não está limpa, o meu sangue te lavou de todo pecado. Vai e fala para o outro que eu posso lavar, o meu sangue pode lavar o pecado dele também. Vai e traga a minha ovelha perdida que está distante aí no Brasil. Traz ela de volta. Fala que ela tem importância, que ela não é mais um número na multidão, né? Mas que eu a vejo. Né? É essa a pessoa que teve essa experiência com Deus, que sentiu. E nós sentimos, irmãs, isso. Todas nós passamos por isso. Nós já vimos o amor de Deus, nós já testemunhamos os grandes milagres que Deus fez. Cada uma de nós aqui poderia citar como Deus transformou, como Deus curou, como Deus levou na hora certa, como Deus, através da dor, ele transformou aquilo em testemunho. Nós temos esse testemunho não é algo externo a nós, né? É vivo dentro de nós. Quantas aqui, eu olhando a Jane falando do Paulinho, quando o Paulinho estava lá internado, o Paulinho contando, né, Jane, o Pachequinho contando como é que ele viu as pessoas orando dentro do quarto, e ele estava sozinho no quarto. Nós vimos isso. Nós acreditamos no testemunho daqueles que passaram por isso. Nossa, como diz lá em Hebreus, Hebreus 12, né? Depois do 11, ele fala: e nós que estamos rodeados de número tão grande de testemunhas, nós todas ouvimos tantos testemunhos. Então, é isso, continua. A igreja de Cristo continuou assim, e ela continua assim. E hoje é a nossa vez. Hoje não tem mimimi, tá certo? Stop mimimi. Nós vamos continuar pregando aquilo que o Senhor continuou falando, fazendo. Nós vamos continuar testemunhando do que Deus fez na nossa vida, de como Ele nos livrou da morte, como Ele nos livrou da perseguição. E não importa, não importa o que virá. Nós sabemos que o que virá está na mão do Senhor. Amém. Amém. Também falei bastante, Rose.
Vamos orar então. Mas alguém queria falar mais alguma coisa? Então vamos orar. Ô, Jane, ora você por nós. Eu sei que você já leu, mas ora. Tomara que meu cachorro deixa eu orar direitinho, Deixa. que ele está atacadinho aqui. Pai amado, te louvo, Senhor, porque o Senhor, apesar da nossa eh, tão insignificância, Senhor, o Senhor tem nos capacitado, Senhor, o Senhor tem nos dado ousadia, Senhor, para falar do teu evangelho. Te rogo, Senhor, que essa ousadia não seja tirada de nós, ó Pai, para que nós, em toda situação, procuremos, Senhor, estar falando do teu evangelho, Senhor, das tuas boas novas, que, ó Senhor, o Senhor é o Cristo que ressuscitou e hoje habita no céu, Senhor. Ó Pai amado, te louvamos pela vida de cada uma dessas irmãs aqui presentes. Te louvamos, Senhor, pela vida de Edith, que tão graciosamente tem nos dirigido nesses estudos, Senhor, nesse projeto. Louvo, Senhor, pela vida da Edna, ó Pai, esteja com ela na sua saúde, restaurando, Senhor, sua saúde física e emocional, ó Pai, para que ela possa ficar melhor, ó Pai, e reconhecer que toda a libertação, toda a cura vem de Ti, ó Pai. Te louvo pela vida de cada uma das irmãs, ó Pai, que nós possamos cada dia mais estarmos juntas para aprender, e não só para aprender, Senhor, para ensinar e testificar tudo que nós aprendemos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Amém, Senhor. Meu cachorro ficou quieto.